Vamos falar, o nosso tema de hoje é aposentadoria por idade. Sim, a aposentadoria por idade, ela já tem regras trazidas pela Constituição Federal. Lá no artigo 201, parágrafo 7º, inciso 2, dispõe: é assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas às seguintes condições: 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, reduzido em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Mas veja só, é assegurada a aposentadoria nos termos da lei, obedecidas às seguintes condições. Então, a Constituição Federal instituiu a aposentadoria por idade? Não. Quem vai instituir a aposentadoria por idade no regime geral de previdência social é a lei. Né? Só que a lei, ao instituir a aposentadoria por idade, ela deve observar as condições impostas pela Constituição Federal. Então, qual foi a condição aí imposta pela Constituição? A idade mínima. A idade mínima de 65 anos para o homem, 60 anos para a mulher, com uma redução de 5 anos nesse limite, nessa idade mínima, para quem? Para o trabalhador rural, né, de ambos os sexos, então os trabalhadores rurais, e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Então, sim, nós vamos verificar o que a lei trouxe, né, e como requisitos para instituir a aposentadoria por idade, observando a regra da Constituição. Sim. Então, a Lei 8.213, ela então institui a aposentadoria por idade. E a gente deve observar na concessão da aposentadoria por idade os requisitos. Veja, fato gerador, carência e qualidade de segurado. Nós temos aí duas dinamitezinhas, né? No fato gerador e na qualidade de segurado. E na qualidade de segurado, inclusive, você percebe que tem o quê? Uma interrogação. Sim. Qual é o fato gerador da aposentadoria por idade? Idade. Desde a Constituição, lá no caput do artigo 201, diz que a Previdência atenderá nos termos da lei a idade avançada. E na mesma Constituição, né, fala, olha, limite mínimo de 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher. Sim, então o fato gerador da aposentadoria por idade é a idade. É a idade considerada avançada. A idade mínima de 65 anos para o homem e de 60 anos para a mulher. Existe uma redução de 5 anos nessa idade mínima exigida. Sim. Para quem? Para o trabalhador rural, garimpeiro e pescador artesanal. No caso do garimpeiro, somente o garimpeiro que vai exercer a atividade em regime de economia familiar. No caso do trabalhador rural, nós temos aí trabalhador rural, empregado rural, trabalhador avulso rural e o segurado especial. Esses vão ter, sim, uma redução na idade mínima exigida. Então, enquanto um trabalhador urbano
que não tenha deficiência, e depois você vai saber por que eu estou dizendo isso. Que não seja segurado com deficiência. Um trabalhador urbano, ele vai se aposentar por idade desde que cumpra uma das condições, a idade mínima de 65 anos. No caso do segurado especial, 60 anos homem, 55 anos mulher. No caso do garimpeiro, que exerce atividade em regime de economia familiar, 60 anos homem, 55 anos mulher, para aposentar-se por idade. Agora, garimpeiro que vai exercer atividade em regime de economia familiar. Por quê? Porque se não assim, ele cai na regra comum. E lembrar de novo a vocês, o garimpeiro, ele é segurado obrigatório da Previdência Social na categoria de contribuinte individual. Então, você vê aqui que na aposentadoria por idade há uma redução na idade mínima exigida apenas para esses segurados. Sim, eu vou aguçar a sua curiosidade, né? Que também essa redução de 5 anos vai atingir o segurado com deficiência. Mas isso vai ser objeto de aula específica. Porém, né, se você for mais tarde ver a aula isoladamente, mas já tendo visto todo o curso, vai falar, olha, professora, mas falta aí alguém que tenha redução de 5 anos na idade mínima para aposentadoria por idade. Sim, o segurado com deficiência. Ah, mas isso não está na Constituição Federal, de jeito nenhum, né? Isso está na Lei Complementar 142 de 2013. Então, o segurado com deficiência que for se aposentar por idade terá que completar uma idade. Ah, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer. Muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Mínima de 60 anos homem, 55 anos mulher. Igual o trabalhador rural, igual o segurado especial, né? Por força de quê? Por força da Lei Complementar 142, que vai ser objeto de estudo em aula específica. Então, voltando, o fato gerador da aposentadoria por idade é a idade mínima exigida. Sim. Agora, essa redução de 5 anos atinge os professores? Não. Olha, no caso dos professores que se dedicam exclusivamente ao ensino infantil, fundamental e médio, não há redução na idade para se aposentar por idade. Qualquer professor, seja da educação infantil, ensino médio, fundamental, ou mesmo ensino superior, que aí esse não vai ter dúvida, né? Mas qualquer professor do regime geral de previdência social que fosse aposentar por idade, não tem diminuição no limite mínimo da idade. Tá? Essa é uma regra que muitos candidatos erram, porque eles vão comparar com as regras da aposentadoria por tempo de contribuição ou as regras da aposentadoria do servidor público. Então, veja, professor
É segurado do regime geral de previdência social? Sim. Você não precisa saber a dedicação em relação ao ensino que ele propõe. Não. Ele, se for aposentar por idade, ele cai na regra, ele deve observar a regra da regra comum. 65 anos homem, 60 anos mulher. Então, qualquer professor do regime geral de previdência social vai se aposentar por idade? Sim. Então, vai ter que completar 65 anos de idade o professor e 65 anos de idade a professora, independentemente se vão se dedicar exclusivamente à educação infantil, ao ensino médio ou fundamental. Voltando então, na aposentadoria por idade, se diminui em 5 anos o limite mínimo da idade exigido para o trabalhador rural, para o garimpeiro que exerce atividade em regime de economia familiar e também para o segurado com deficiência, tá? Mas eu vi que a gente tem que analisar 3 requisitos para a concessão do benefício. Fato gerador, já analisamos. Carência e qualidade de segurado. No caso da aposentadoria por idade, você já viu que a carência exigida é de 180 contribuições mensais. Sim, 180 contribuições mensais, sendo que, no caso do segurado especial, essa carência ela vai ser de 180 meses de exercício efetivo na atividade rural. Então, veja lá no artigo 39, inciso 1, dizendo: para os segurados especiais, fica garantida a concessão 1. De aposentadoria por idade, e aí eu já destaquei, né? Ou aposentadoria por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou pensão, no valor de um salário mínimo e de auxílio-acidente. Aí o que não nos interessa. Agora veja, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido. Então, número de meses correspondente à carência. Então, nós temos aqui, para aposentadoria por idade do segurado especial, 180 meses de exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, né? E mais, em relação à carência, você também já estudou as regras do artigo 142. Então, as regras de transição do artigo 142 da Lei 8.213 são também observadas no caso da concessão da aposentadoria por idade. Qual é a regra mesmo, professora, do artigo 142? Abram aí nesse artigo e verifique. Se o segurado já estava afiliado à Previdência antes, né, da vigência da Lei 8.213, a carência exigida de imediato, quando foi publicada a lei, não foi de 180 contribuições, mas ela veio crescendo ao longo dos anos, 60, 66, 72, 78 e assim por diante, até chegar em 2011, né, já exigindo 180 contribuições. É o que a gente fala da tabela progressiva do artigo 142 da Lei 8.213. Então, mas na prova, uma prova mais específica, mais tranquila, vai se perguntar: a carência, né, para cumprimento para concessão da aposentadoria por idade é de 180 contribuições, certo? Mas lembrando que no caso do segurado especial, 180 meses de exercício da atividade rural. Pois bem, então eu já analisei fato gerador e carência. Vamos verificar uma questãozinha, né, prática aí para você.
A respeito do regime geral da Previdência Social e do custeio da Seguridade Social, julgue os itens que se seguem, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. O segurado especial terá direito à aposentadoria por idade, com requisito diferenciado, desde que comprove o exercício da atividade rural por tempo igual ao número de meses exigidos para a carência do benefício. Certo ou errado? Ora, ele terá a aposentadoria por idade com requisito diferenciado? Certo. Qual é o requisito diferenciado? Uma idade mínima menor, 60 anos homem, 55 anos mulher. Sim. Agora fala, desde que comprove o exercício da atividade rural por tempo igual ao número de meses exigidos para a carência do benefício. Sim, né? Ele não vai ter que completar número de contribuições, mas sim número de meses de exercício na atividade rural. Certíssimo. Agora, professora, só que eu vi assim, conforme, né, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores, daria um certo receio. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. Meio do candidato, vou dizer até mais, dá medo, né? Ai, meu Deus, o que o Tribunal Superior está dizendo em relação a isso? Na maioria das vezes, não se assuste. Lê que com conhecimento só, apenas da doutrina e da legislação, você consegue fazer, tá? Quando, né, nós temos posições do STJ muito diferentes do que vem sendo aplicado pelo INSS, a gente mesmo sinaliza para você. Então, nesse caso, o item está certo, né? O segurado especial tem direito à aposentadoria por idade? Sim. Tem direito à aposentadoria por idade com requisito diferenciado? Sim. O limite mínimo da idade exigida para ele é menor. Vai ter que cumprir a carência? Sim, mas não com o número de contribuições, e sim com o número correspondente, né, aos meses, número de meses de exercício na atividade rural. Então, portanto, o índice está certo, o item está correto. Seguindo, qualidade de segurado. Ora, vimos o fato gerador e o cumprimento da carência necessários para que se conceda a aposentadoria por idade. Qualidade de segurado. Eu digo, não precisa o indivíduo estar vinculado naquele momento ao regime geral de previdência social. Não precisa estar vinculado ao regime geral para se aposentar por idade. É o que dispõe o artigo 3º da Lei 10.666 de 2003. Veja lá. A perda da qualidade de segurado não será considerada para aposentadoria, para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e especial.
Mas nós estamos falando da aposentadoria por idade. Sim, então veja o parágrafo 1º. Na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício. Então, quando ele for requerer o benefício, mesmo ele não tendo mais a qualidade de segurado vinculado, né, mesmo que ele não esteja mais vinculado ao regime geral, se ele tiver completado a idade e a carência mínima exigida, ótimo, terá direito ao benefício. Então, por exemplo, professora, eu não estou entendendo bem essa falta de qualidade de segurado. Pergunto: se um contribuinte individual, após contribuir por 20 anos para o regime geral, ele cessar as suas contribuições, ele perde o vínculo com a Previdência? Sim, ultrapassado o período de graça. Se ele, professora, contribuiu durante 20 anos, ele tem 240 contribuições. Ao cessar as suas contribuições, ele vai entrar no que a gente chama de período de graça. Ele vai permanecer na condição de segurado por 24 meses, por até 24 meses. Por quê? Porque até 12 quando cessa a contribuição. Só que ele tinha mais de 120 contribuições ininterruptas, né, que não tivesse acarretado, a sua a perda da qualidade de segurado. Então, ele tem esse acréscimo de 12, ele vai ficar num período de graça de até 24 meses, certo? Então, veja, ele tem, né, 240 contribuições. Vai cessar o pagamento e não mais recolher. Tá. Ele tem um período de graça de 24 meses. Tudo bem. Depois desse período, se ele não volta a contribuir, ele perde a condição de segurado. Tá. Tem 5 anos que ele não contribui. Pergunto: se há 5 anos ele não contribui, ele é segurado do regime geral de previdência social? Não, né? Ele já perdeu o vínculo e não é mais segurado. Só que, mesmo estando há 5 anos sem contribuir, hoje ele completa 65 anos de idade. Homem, né? E eu posso dizer que ele tem direito a se aposentar por idade? Sim ou não? E aí a gente volta naquelas 3 condições. Fato gerador, ele cumpre? Sim, 65 anos de idade. Carência mínima exigida para aposentadoria, ele cumpre? Sim. Se são 180, ele tem 240 contribuições. Tá. Qualidade de segurado, ele é segurado? Não. Mas na aposentadoria por idade, precisa estar na condição de segurado? Não. Então, ele tem todos os elementos para se aposentar por idade. Embora ele não tenha o que mais? A condição de segurado. Então, ele vai se encaixar exatamente aí no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 10.666. Na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte no mínimo o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência. E não foi? Ele já tem, na data do requerimento do benefício, quando ele for apresentar o requerimento do benefício. Portanto, esse segurado tem direito a se aposentar, mesmo já não contribuindo a tempos, mesmo já não estando, no caso, na condição de segurado. Então, sempre vamos analisar fato gerador, carência e qualidade de segurado. No caso da aposentadoria por idade, fato gerador e cumprimento de carência. Essa aposentadoria,
a aposentadoria por idade, ela tem a sua renda mensal inicial, o seu valor inicial, correspondente a 70% do salário de benefício, acrescido de 1% a cada grupo de 12 contribuições que o segurado tem no geral. Então, veja só, o valor inicial da aposentadoria por idade corresponde a 70% do salário de benefício, acrescido de 1% para cada grupo de 12 contribuições. Então, vai pegar 70% do salário de benefício encontrado, mais, vamos supor que aquele mesmo candidato, tenha contribuído 20 anos. Então, 240 contribuições. Para cada grupo de 12 contribuições, ele tem direito a crescer 1%. Quantos grupos de 12 contribuições ele tem? 20, Ele contribuiu por 20 anos. Então, ele tem um acréscimo aí, 1% para cada ano, ele tem um acréscimo de 20% do salário de benefício. Então, ele vai se aposentar com 90% do salário de benefício, Isso com o exemplo de quem contribuiu durante 20 anos. Tá. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Esse acréscimo de 1% a cada grupo de 12, o total desse acréscimo não pode ultrapassar a 30%. Está limitado a 30%, para que a aposentadoria por idade não ultrapasse os 100% do salário de benefício. Agora veja, salário de benefício, 70% do salário de benefício, acrescido de 1% para cada grupo de 12 contribuições. Qual é a regra, qual é o conceito, qual é a fórmula do salário de benefício da aposentadoria por idade? No artigo 29, inciso 1 da Lei 8.213, diz que o salário de benefício consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. Então, se eu for ao pé da letra, eu falo que o fator previdenciário entra no cálculo da aposentadoria por idade, porque está lá no artigo 29, inciso 1, multiplicada pelo fator previdenciário. No entanto, o decreto 3.048, ele coloca a utilização desse fator previdenciário como opcional. O fator previdenciário, ele só vai ser utilizado no cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por idade se for mais vantajoso para o segurado, se resultar numa renda mais elevada para o segurado. Então, na aposentadoria por idade, o fator previdenciário, ele não é sempre utilizado, aplicado, Ele vai ser
opcional. A utilização dele é opcional. Só vai ocorrer a multiplicação daquela média pelo fator previdenciário se resultar numa renda mais vantajosa, mais elevada para o segurado. Certo? Por exemplo, se faz a média aritmética lá. Então, a média deu R$ 1.200. Essa é a média. O fator previdenciário do segurado foi de 0,9. Então, eu tenho que multiplicar a média pelo fator previdenciário. Quanto que vai dar? 1.200 por 9. E como eu não faço conta, né? Antes de prova, antes de aula, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 1, 9 e 1, 10. Olha, com o fator previdenciário, fica R$ 1.080. Sem o fator previdenciário, a RMI vai ficar R$ 1.200. Porque se eu tirar o fator previdenciário e deixar só a média, a RMI será de R$ 1.200. Então, nesse caso, aplica-se o fator previdenciário? Não, porque ele é menos vantajoso para o segurado. Então, vai se calcular aí apenas pela média. Mas, se o fator previdenciário não fosse 0,9, mas 1,2, 1,2 seria R$ 1.440 a RMI. Tá? Então, 12, né, vezes 12. R$ 1.440 o valor do benefício. Olha, aqui é mais vantajoso. Se é mais vantajoso, aplica-se o fator previdenciário. Então, veja só, a utilização do fator previdenciário, ele é opcional, desde que resulte numa renda mais elevada, mais vantajosa para o segurado, né? O próprio sistema que elabora o cálculo da aposentadoria, ele já verifica as duas possibilidades. Se com o fator é mais vantajoso, aplica-se o fator. Caso contrário, o salário de benefício será equivalente àquela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo. Tá ok? Só o segurado especial, lembrar bem, que não faz o cálculo do seu benefício dessa maneira, porque lá, de acordo com o artigo 39, ele não terá aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, né? Desde que ele cumpra a carência mínima exigida igual ao número de meses de exercício na atividade rural. Então, o segurado especial que não for recolher de forma facultativa como individual, ele tem direito à aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, né? Os demais, eles vão ter a aposentadoria de acordo com as contribuições que ele fez, né? Olha, média aritmética dos maiores salários de contribuição, tá ok? Média dos maiores salários de contribuição. Veja, a aposentadoria por idade, ela vai ser devida, né, a todos os segurados, a todas as categorias de segurados que cumprirem as condições para obtê-la. Quais? Idade mínima exigida e carência. Pois bem, agora, a partir de quando, a partir de que dia cabe ao INSS iniciar o pagamento da aposentadoria por idade? Veja, no caso de empregado e empregado doméstico, e aí os dois estão juntos, tá? Ora, se eles se desligarem do emprego, tem duas possibilidades de ser devida à aposentadoria. Ao se desligarem do emprego e requererem o benefício até
90 dias do desligamento, o benefício é pago desde a data do desligamento. Se ultrapassa esse prazo de 90 dias para requerer o benefício após o desligamento do emprego, o benefício será pago a partir da data da entrada do requerimento. Isso é no caso de empregado e empregado doméstico. Vão se desligar do emprego? Vão. Tem até 90 dias para requerer o benefício da aposentadoria por idade, passando a recebê-la desde a data da rescisão, desde a data do desligamento do emprego. Ultrapassou esse prazo de 90 dias da data do requerimento. Nos demais casos, empregado doméstico continuam no emprego. O benefício vai ser devido a partir da data da entrada do requerimento. O segurado trabalhador avulso, facultativo, o segurado especial, o contribuinte individual, os demais vão ter direito à aposentadoria por idade a partir da data da entrada do requerimento, tá? A partir da data da entrada do requerimento, ok? Eu vou parar um pouquinho, né? Essa é a parte 1 da aposentadoria por idade, quer dizer, até quando, a partir de quando ela vai ser devida. Próximo bloco, a gente continua, ok? Até lá! Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá